o checklist que faz iniciantes venderem como veteranos no Mercado Livre. Nesse vídeo eu vou te mostrar 16 parâmetros que você tem que ter conhecimento para que você consiga vender de verdade no Mercado Livre, mesmo que você esteja começando agora, mesmo que você seja um iniciante. O Mercado Livre, né, o algoritmo do Mercado Livre, ele analisa o seu produto, ele analisa a sua conta e para cada parâmetro desse que eu vou mostrar, ele vai te dando uma pontuação. E quanto mais pontos você tiver, ou seja, quanto mais otimizado você tiver em cada um desses parâmetros, mais destaque você tem no Mercado Livre, mais relevância você tem no Mercado Livre. Os veteranos, né, aqueles vendedores que já vendem muito no Mercado Livre, eles têm consciência desses 16 pontos e eles otimizam esses 16 pontos. Por isso que o algoritmo do Mercado Livre dá relevância, por isso que o algoritmo do Mercado Livre dá destaque para esses vendedores veteranos, porque eles têm uma pontuação altíssima no algoritmo do Mercado Livre, justamente por conta desses 16 pontos. E quem está começando agora, normalmente não tem consciência que existem esses 16 pontos e muito menos sabe o que fazer para otimizar cada um desses 16 pontos, beleza? Então vamos direto ao assunto aqui, eu vou apresentar cada um dos 16 parâmetros que você precisa ter consciência, que você precisa conhecer e que você precisa otimizar. Cada um desses parâmetros que você otimizar, a sua pontuação no algoritmo melhora e você tendo uma pontuação alta no algoritmo, com certeza absoluta, você vai vender muito, você vai vender de verdade no Mercado Livre como se você fosse um veterano. Vamos lá, o primeiro parâmetro que você tem que ter consciência é a otimização do nome do seu produto. Quando você cadastra o nome do seu produto, ele tem que estar otimizado de acordo com as palavras-chave e de acordo com os termos que os clientes pesquisam. Eu já falei sobre esse assunto em vários outros vídeos, mas eu continuo repetindo por quê? Porque ele é um ponto muito importante. E quanto mais otimizado for o nome do seu produto, mais relevância você tem dentro do Mercado Livre. Você ter um nome realmente que contemple as principais palavras-chave, os principais termos que os seus clientes estão pesquisando, vai fazer com que você tenha destaque nos resultados de pesquisa e isso te dá uma pontuação positiva no algoritmo. Como eu falei, cada um dos parâmetros que eu vou apresentar aqui, ele vai somando pontos a seu favor para que o algoritmo te enxergue como relevante, para que o algoritmo te destaque dentro das pesquisas do Mercado Livre. Então, para cada produto que você for vender, você tem que saber quais são as palavras-chave e os termos que os clientes pesquisam para encontrar o seu produto e você tem que colocar essas palavras-chave e esses termos no nome do seu produto para que você consiga ser relacionado com aquela pesquisa. Se aquelas palavras-chave e aqueles termos não estiverem no nome do seu produto, você nem vai ser relacionado, você nem vai aparecer nas pesquisas e se você não aparece, você não vende. Então esse é um primeiro ponto fundamental que você tem que levar em consideração, que você tem que dar atenção de fato para fazer essa otimização. O segundo parâmetro aqui é que você precisa ter uma descrição completa do seu produto e não pode ser a descrição que o fornecedor te passou, não pode ser uma descrição fria de nota fiscal, tem que ser uma descrição realmente completa, feita por você e personalizada por você. Essa descrição, ela tem que ser humanizada, como eu falei, ela não pode ser aquela descrição fria como se fosse uma nota fiscal, apresentando só as características técnicas. Não, você tem que falar do seu produto, mostrando os diferenciais, você tem que mostrar os benefícios do seu produto, você tem que mostrar as vantagens do seu produto e também as características. Tudo isso tem que estar contemplado na sua descrição. A sua descrição, ela tem que apresentar para o cliente o motivo pelo qual o cliente deve comprar o produto, o porquê aquele produto vai ajudar o cliente, quais são os resultados que aquele produto vai gerar para aquele cliente quando ele comprar o produto. Tudo isso tem que estar bem detalhado na sua descrição. E hoje a gente tem o ChatGPT, tem o Gemini, tem inteligências artificiais que podem ajudar a gente a criar uma descrição personalizada, uma descrição customizada, humanizada, que apresente todos esses atributos e essas informações. Quando você tem uma descrição completa, você ganha mais pontos no algoritmo. Se a sua descrição ela é curta, é uma descrição pobre, sem muita informação, ou uma descrição que você copiou do fornecedor, que tem vários outros vendedores com a mesmíssima descrição, isso não vai te dar relevância, isso não vai te diferenciar dentro do Mercado Livre. E se você tem uma descrição que é igual a de outros vendedores, você não se diferencia e o algoritmo do Mercado Livre, ele tá vendo isso, ele tá monitorando isso, ele não vai te dar pontos positivos, você não vai somar mais pontos na relevância do algoritmo, tá? O terceiro parâmetro aqui é que você tem que ter uma ficha técnica completíssima. Você tem que preencher todos os atributos da sua ficha técnica. Quando você está cadastrando um produto no Mercado Livre, ele identifica qual que é o tipo do seu produto e ele vai apresentar para você os campos para você preencher a ficha técnica de acordo com o seu tipo de produto. Você precisa preencher a ficha técnica com o máximo de informações possíveis. Você precisa preencher todos os campos da ficha técnica, porque tudo isso conta a seu favor. O Mercado Livre, ele está monitorando todos os produtos. Quando ele percebe que tem um produto cadastrado com todas as informações, um produto com uma ficha técnica completa, isso faz com que você tenha mais pontos no algoritmo
algoritmo do Mercado Livre? O algoritmo do Mercado Livre, ele vai preferir mostrar para um cliente um produto que está com a ficha técnica completa, com todas as informações completas, do que um produto que não tem todas as informações, do que um produto que está incompleto na apresentação e na ficha técnica, tá? Então a ficha técnica, ela é fundamental, ela é mais um ponto que você soma no algoritmo do Mercado Livre. O quarto parâmetro aqui é que você tem que ter informações complementares. Além de você ter a descrição, além de você ter a ficha técnica, também tem que ter informações complementares. E o que seriam essas informações complementares? Você tem que mostrar ali quais são as recomendações de uso do seu produto, você tem que mostrar para quem se destina o seu produto, né? Em que ocasiões ele é mais recomendado para o uso, quais são os itens inclusos daquela compra, quais são as observações importantes que é importante que o cliente saiba antes dele comprar o produto, e também quais são as dúvidas frequentes já respondidas. Você tem que saber quais são as principais dúvidas que os clientes podem ter em relação ao meu produto e você já ter essas dúvidas respondidas na sua descrição. Então, junto à descrição, você tem que ter essas informações complementares para que o seu cadastro realmente fique completo. Seja um cadastro persuasivo, que tenha potencial de convencimento, que tenha potencial de vendas. Quanto mais completo for o seu cadastro, mais pontos você ganha pro algoritmo do Mercado Livre, beleza? O quinto parâmetro aqui é que você precisa ter fotos de qualidade. E quando eu falo qualidade, eu tô querendo dizer tanto a resolução da foto tem que ser boa, o ângulo da foto tem que ser bom, a iluminação da foto tem que ser boa. O algoritmo do Mercado Livre, ele tem inteligência artificial, né? Todos os marketplaces, inclusive o Mercado Livre, estão implementando inteligência artificial na programação deles, dentro do algoritmo. Então, essa inteligência artificial consegue fazer a leitura de cada uma dessas fotos e ele consegue avaliar, ele consegue dar uma pontuação de qualidade para cada foto que você sobe. Então, se você sobe uma foto que ela não tá boa, que ela não tá nítida, que ela tá escura, que ela não tá num bom ângulo, o algoritmo consegue fazer a leitura dessa foto e dar uma nota para essa foto. Quanto mais alta for a nota que o algoritmo der para suas fotos, melhor para você, mais pontos você tem pro algoritmo te dar relevância. Então, é importantíssimo que você, para cada foto que você cadastrar, você tenha alta qualidade nas imagens. E além da qualidade, também tem a questão da quantidade. Quanto mais imagens você tiver, melhor apresentado fica o seu produto. Quando você cadastra o produto com uma ou duas fotos só, o cliente ele não vai conseguir ver o produto direito, porque só tem uma ou duas fotos. E o algoritmo do Mercado Livre, que está monitorando você, ele sabe que uma ou duas fotos não é suficiente para o cliente se convencer. E aí ele percebe que aquele cadastro não tem potencial de vendas. Porque todo mundo que entra ali só vê uma ou duas fotos, dificilmente se convence a comprar aquele produto. E sabendo disso, o algoritmo não vai querer destacar, ele não vai querer dar relevância para um produto que só tem, por exemplo, uma ou duas fotos. Por isso que é importante que você tenha ali entre 5 e 8 fotos, apresentando todos os atributos do seu produto. Você tem aquela foto still, que é aquela foto estática, normalmente em fundo branco. Você tem a foto de detalhes importantes do produto, a foto já do detalhe que apresente pontos importantes do seu produto e vão ajudar o cliente a se convencer a comprar o seu produto. Foto infográfica, aquela imagem que aparece do produto, junto com informações em texto na mesma imagem, falando das vantagens, falando dos benefícios, falando dos principais atributos do produto. Você tem que ter foto do produto sendo usado, a foto do produto ambientalizado, contextualizado para mostrar para o cliente. Todas essas fotos somadas fazem com que o cliente se convença. Você ajuda a persuadir o cliente e você tem muito mais potencial de vendas, além do que o algoritmo está monitorando e ele vai te dar uma pontuação alta quando você tem fotos completas e fotos de qualidade, beleza? O sétimo parâmetro aqui é que você precisa ter um vídeo review, um vídeo de apresentação do seu produto, que seria através do Mercado Livre Clips. Você consegue adicionar vídeos do seu produto para apresentar. E esse vídeo, ele precisa apresentar os benefícios, ele precisa apresentar as vantagens, os diferenciais e as características técnicas também. Eu vejo algumas pessoas, alguns vendedores que fazem vídeo só falando das características técnicas. Não, você tem que falar das características técnicas, claro, mas além das características técnicas, você também tem que falar dos benefícios, das vantagens, dos diferenciais do seu produto, o porquê o cliente deve escolher aquele produto. E esse vídeo tem que mostrar o produto sendo usado na prática, tem que mostrar o resultado real que esse produto gera quando a pessoa está usando esse produto. Esse vídeo tem um potencial altíssimo de conversão, um potencial altíssimo de convencimento, então você tem que ter esse vídeo. O Mercado Livre está monitorando você, ele vê que aquele cadastro está completo, tem um vídeo de apresentação e ele consegue fazer a leitura do vídeo para saber como é o vídeo, você vai ter mais pontos, você vai ter uma pontuação maior dentro do algoritmo para que você tenha mais relevância e mais destaque dentro do Mercado Livre, beleza? Só lembrando que a gente tem aqui na Universidade E-Commerce o nosso curso, o Mapa do Mercado Livre, aonde a gente te ensina passo a passo como começar a vender no Mercado Livre do jeito certo, sem ser na base da tentativa e erro. Tudo isso que eu tô falando é apresentado no curso de forma detalhada, de forma prática. A gente mostra como que você faz o cadastro do seu produto da forma certa, quais são as fotos que deve cadastrar, a gente mostra exemplo de várias fotos, como que tem que ser o vídeo, o que você tem que falar no vídeo, a gente mostra vários exemplos de vídeos que você pode usar no seu cadastro, como que tem que ser a descrição, como que tem que ser as informações complementares, inclusive tem um documento preenchido com todos esses blocos de informação que você precisa ter para que você faça download e use esses blocos de informação no cadastro do seu produto. A gente mostra como que tem que ser o nome do produto,
como que você concatena as palavras-chave, como que você concatena do jeito certo os principais termos usados pelos seus clientes no nome do seu produto para que você apareça na maioria das pesquisas feitas pelos clientes. E isso tudo ajuda você a ter mais pontos dentro do algoritmo do Mercado Livre. Tudo isso a gente detalha de forma prática no nosso curso. Além disso, também tem quais são os melhores produtos para você começar, como encontrar fornecedores, como você usar as técnicas e os truques dos top vendedores do Mercado Livre direto na sua loja, direto nos seus produtos, para que você comece vendendo já na rota do sucesso. Se você quiser conhecer mais o nosso curso, o link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. E o preço para você ter acesso ao curso hoje está um preço extremamente barato, tão barato que tem muitas pessoas mandando mensagem para a gente no WhatsApp perguntando se o preço está certo, de tão barato que o curso tá, beleza? O oitavo parâmetro aqui que você precisa ter conhecimento e que você precisa otimizar está relacionado com a disponibilidade de estoque. Você não pode deixar o seu estoque ficar muito baixo no Mercado Livre. Por quê? A gente já fez vários testes aqui, centenas de testes, né, com vários alunos. Quando um produto ele tem menos de 5 unidades disponíveis no estoque, ele começa a perder relevância. Ele para de aparecer com tanto destaque dentro das pesquisas. E por que isso acontece? Porque o Mercado Livre ele sempre vai priorizar, ele sempre vai dar prioridade para mostrar produtos que têm estoque disponível suficiente para que venda mais. Porque o Mercado Livre, no final das contas, ele quer vender. O produto que tem mais possibilidade de vender mais, de dar mais dinheiro para o Mercado Livre, é o produto que vai ter destaque no Mercado Livre. Então, se o seu produto tem poucas unidades em estoque, você tende a perdendo a relevância, você tende a perdendo os destaques. Por isso que é importante que você sempre tenha disponibilidade de estoque para que o algoritmo que está te monitorando, ele saiba que o seu produto tem de estoque, ele vai mostrar você cada vez mais e vai te dar cada vez mais destaque porque você tem como atender os clientes que comprarem de você, beleza? O nono parâmetro aqui é que você precisa usar os recursos da central de marketing, como por exemplo, os descontos e os cupons. Você precisa aplicar descontos no seu produto, colocar lá o D por, porque isso é visto com bons olhos no Mercado Livre, que você está com uma oferta competitiva, com uma oferta atrativa para o cliente. Além do que, você quando dá desconto, isso é um gatilho muito forte de persuasão para o cliente. Quando o cliente entra num produto que ele está com um preço, por exemplo, de R$100 por R$79, o cliente percebe que naquele momento o produto está mais barato. Então, se ele agir agora, ele vai pagar mais barato. Se ele esperar para comprar amanhã ou depois, pode ser que aquele preço já tenha voltado para o preço original e ele vai perder aquela oportunidade. Então, quando o cliente ele realmente está querendo comprar, ele se depara com um produto que está com preço promocional, ele tende a tomar a decisão de compra dele mais rápido, ele tende a agir mais rápido e não ficar adiando a decisão de compra dele para depois. E isso faz com que você venda mais. O algoritmo do Mercado Livre, ele sabe desse comportamento dos clientes e quando ele vê que tem um produto que está usando os recursos da central de marketing, que está aplicando os descontos, ele vai dar mais pontos para esse produto, você vai ter mais pontos dentro do algoritmo e, consequentemente, você consegue ser mais relevante e ter mais destaques quando você usa os recursos da central de marketing, beleza? O décimo parâmetro aqui é que o Mercado Livre, ele monitora, ele avalia quais são as formas de envio que você tem no seu produto. Claro que quando você começa a vender no Mercado Livre, você não tem acesso a todas as opções logísticas do Mercado Livre, mas conforme você vai vendendo mais, você vai tendo mais frequência de vendas, você vai tendo acesso a melhores opções logísticas dentro do Mercado Livre, né? Como o Mercado Livre Flex, como o Fulfillment do Mercado Livre, por exemplo. Quanto melhor for a opção logística que você está oferecendo, mais pontos você tem no algoritmo e mais relevância você ganha. Por exemplo, um produto que está no full do Mercado Livre, que seria o full? O full é o Fulfillment, é quando você deixa o seu estoque nos galpões do Mercado Livre. E assim que acontece uma venda, o próprio Mercado Livre vai pegar o seu produto, vai embalar e vai despachar para o cliente. Você não ficou o estoque com você, o estoque já fica nos galpões do Mercado Livre e o Mercado Livre cuida de toda a expedição. Quando o produto está no full do Mercado Livre, ele é entregue muito mais rápido. Então, os clientes preferem comprar produtos que estão no full porque a entrega vai ser mais rápida e o Mercado Livre vai dar preferência, vai dar privilégios para vendedores para produtos que estão no full. Então, quando você consegue acessar opções logísticas melhores, é importante que você faça isso. É importante que você tenha sempre as melhores opções que estão disponíveis para você no momento. Como eu falei, quando você começa vendendo, você não vai ter acesso ao full, você não vai ter acesso ao flex, você vai ter acesso a opções mais limitadas, mas tem que ter consciência que assim que forem liberadas opções melhores, você tem que usar essas opções melhores. Você tem que aproveitar essas opções para que você seja mais relevante, que você aumente a sua pontuação dentro do algoritmo do Mercado Livre, beleza? O 11º parâmetro aqui é que a reputação do vendedor como um todo, ela é avaliada e isso tem um ponto dentro do algoritmo. Quanto melhor for a sua reputação, mais pontos positivos você tem, mais relevante você se torna e mais destaques você tem dentro do Mercado Livre. Quanto pior for a sua reputação, menos relevância você tem, você perde pontuação dentro do Mercado Livre. Por isso que é importante que você sempre faça tudo do jeito certo, que você não tenha penalidades, que você realmente venda produtos de qualidade para você não ter reclamação, para que você não tenha avaliações negativas, para que você cumpra os prazos de envio. Tudo tem que ser feito da forma mais profissional possível para que você tenha uma reputação ótima
máxima no Mercado Livre, porque isso vai ajudar você a ter mais pontos dentro do algoritmo, tá? O 12º parâmetro aqui são as métricas de envio, que eu até citei na questão da reputação do vendedor. Quando você vende no Mercado Livre, você tem que despachar o seu produto o mais rápido possível. Quanto mais rápido você despachar o seu produto para que ele chegue mais rápido no cliente, melhor vai ser a sua reputação, melhor vão ser as suas métricas de envio do produto. Quando você tem atraso no envio, isso prejudica a sua reputação, isso prejudica a sua pontuação. Por isso, de novo, é importante que você age da forma mais profissional possível para que você não tenha problema de ruptura de estoque, que você tenha que cancelar um pedido, por exemplo, porque faltou estoque. Tudo isso é muito negativo para você dentro do Mercado Livre. Tudo isso faz com que você perca pontos no Mercado Livre. E para que você consiga realmente vender de verdade, vender igual um vendedor veterano, todos esses parâmetros aqui têm que estar bem alinhados, porque dessa forma, com certeza, você vai conseguir vender muito no Mercado Livre, beleza? O 13º parâmetro que o Mercado Livre leva em consideração é se seu cadastro está como clássico ou como premium. Dependendo do tipo de produto, dependendo do tipo de cliente, o clássico ou o premium tende a performar melhor. Claro que no premium, o cliente tem acesso a parcelamento sem juros, né? O cliente consegue comprar o seu produto parcelando sem juros, então isso é uma vantagem para o cliente e isso acaba sendo uma vantagem também dentro do algoritmo do Mercado Livre. Porém, dependendo da sua margem, dependendo do seu produto, você vender como clássico vai ser melhor, vai ser mais interessante. Mas você tem que ter consciência que o Mercado Livre está avaliando isso. Isso é um critério de te dar mais pontos ou menos pontos, te dar mais relevância ou não dentro do algoritmo do Mercado Livre, beleza? O 14º parâmetro aqui é a taxa de cliques que seu anúncio está recebendo. Então, quando você tem um produto cadastrado, ele vai aparecer nas pesquisas e aí o número de pessoas que clicam a cada vez que ele aparece conta como positivo ou negativo para o Mercado Livre. Então, vamos fazer aqui um exemplo, uma simulação. Imagina que seu anúncio apareceu 100 vezes. As pessoas pesquisaram, ele apareceu 100 vezes para as pessoas. E dessas 100 vezes que ele apareceu, só uma pessoa clicou. Significa que você teve 1% de taxa de cliques e seria 1% de CTR, né, que é a métrica que analisa a taxa de cliques. Agora, pegando o mesmo exemplo, imagina que dessas 100 vezes que seu anúncio apareceu, você tenha 3 cliques. Então você teve um CTR, né, uma taxa de cliques de 3%. É uma taxa de cliques superior. O Mercado Livre, ele está monitorando, ele está contabilizando isso. Aqueles anúncios que têm uma taxa de clique maior, eles têm maior pontuação no Mercado Livre. O Mercado Livre, né, o algoritmo, consegue enxergar aqueles produtos mais relevantes, porque eles estão chamando mais atenção. Um produto que está com um CTR, né, com uma taxa de cliques de 3%, significa que ele está chamando mais atenção do que um produto que está com um CTR, por exemplo, de 1%. Quando o produto está aparecendo para as pessoas, um desses anúncios chama mais atenção, atrai mais clique. E só atraindo cliques que você vai conseguir vender. E como o Mercado Livre ele quer vender, ele sempre vai dar preferência, ele sempre vai dar prioridade naqueles anúncios que estiverem com maior taxa de cliques, com maior CTR. Porque produtos que estão com baixo CTR, que não estão chamando atenção, vai fazer com que aquele produto, consequentemente, venda menos. Já que ele não tem tanto clique, ele também, consequentemente, vende menos. Já o produto que tem muito clique, tem uma taxa alta de clique, tende a vender mais porque tem mais pessoas visitando aquele produto. Tudo isso está sendo monitorado pelo Mercado Livre e quanto melhor for a sua taxa de cliques, mais pontos você tem dentro do algoritmo. Além da taxa de cliques, o Mercado Livre também está monitorando, claro, que é a sua taxa de conversão, que é o número de vendas que você faz comparado ao número de cliques. Então, se, por exemplo, tiveram 100 pessoas que clicaram no seu anúncio e acessaram o seu cadastro, dessas 100 pessoas que clicaram e acessaram o seu produto, vamos imaginar que uma pessoa comprou. Nesse caso, você teve 1% de conversão. Agora, imagina que dessas 100 pessoas que clicaram e acessaram um produto, 5 pessoas compraram. Nesse caso, você teve uma taxa de conversão de 5%. Aí eu pergunto, qual anúncio, qual produto o Mercado Livre vai preferir mostrar em destaque? Qual produto o Mercado Livre vai preferir mostrar na frente? O produto que converte 1% ou o produto que converte 5%? Claro que o Mercado Livre vai mostrar em destaque, vai dar preferência, vai dar relevância para o produto que converte 5%. Por quê? Porque o Mercado Livre só ganha dinheiro quando vende. E o Mercado Livre quer ganhar dinheiro. Então, o produto que tiver mais chance de vender, o produto que tiver mais conversão, é o produto que vai ter preferência no Mercado Livre, porque é o produto que vai dar mais dinheiro para o Mercado Livre. Esse produto que converte 5%, ele vende mais que o produto que converte 1%. Então, esse produto dá muito mais dinheiro para o Mercado Livre do que o outro. Por isso que o Mercado Livre vai dar preferência para aquele anúncio que está com uma taxa de conversão maior. Então, você tem que ter consciência disso, que a sua taxa de conversão ela é importantíssima. E como faz para você aumentar, para você otimizar a sua taxa de conversão? Você precisa ter um cadastro completo. Aqueles pontos que eu falei inicialmente, você ter as fotos completas, o vídeo, a descrição, as informações complementares, a ficha técnica, tudo isso faz com que o cliente, quando clique, quando ele acessa o produto, ele se convença a comprar. Todas essas informações vão ajudar a persuadir o cliente a comprar o seu produto. Então, um cadastro completo, que a gente chama de cadastro estrela, faz com que a sua conversão aumente. Um cadastro pobre, sem tanta informação, faz com que a sua conversão seja baixa. E aí você não ganha relevância no algoritmo, né? A sua pontuação no algoritmo vai ser baixa. Consequentemente, você não tem destaque e, consequentemente, você não consegue vender no Mercado Livre. Então, para você otimizar a sua taxa de conversão, além de você ter uma oferta competitiva, é claro, é importante que você tenha esse cadastro completo, né, com tudo que eu falei anteriormente. E na taxa de clique, né, que o item anterior que eu falei, como faz para você otimizar, para você melhorar a sua taxa de clique? Você tem que trocar a foto de capa, aquela primeira foto que aparece,
é essa. Você tem que ter um preço atrativo, um preço realmente competitivo para chamar o clique. Você no nome do seu produto, você pode colocar um parâmetro, um diferencial, algo que se destaque dos demais, né? Todos esses pontos fazem com que você chame mais atenção nos resultados de pesquisas e atraia mais clique. Você pode, inclusive, fazer uma modelagem dos seus principais concorrentes. O que seus principais concorrentes, aqueles concorrentes que vendem mais, estão fazendo? Qual foto de capas eles estão usando? O que eles estão colocando no nome do produto? Qual o preço que eles estão vendendo? Claro que você não vai copiar exatamente as informações dos seus concorrentes, mas você vai ter uma ideia do que tende a ter melhor performance, qual tipo de foto na capa tem melhor performance, quais são as palavras-chave que tendem a ter melhor performance e atraem mais cliques, qual que é o preço que está tendo mais vendas. Tudo isso faz com que você otimize seu produto, otimize seu anúncio e consiga aumentar a sua taxa de cliques e também a sua taxa de conversão. E o 16º parâmetro aqui é que o Mercado Livre avalia a sua quantidade de vendas, o seu histórico de vendas. Quanto maior for o seu histórico de vendas, quanto maior for a sua quantidade de vendas, mais relevância você vai ter no Mercado Livre, mais pontos você tem dentro do algoritmo do Mercado Livre. Claro que isso você constrói gradativamente, você constrói aos poucos. Quando você começa vendendo, você ainda não tem histórico de vendas, você não tem quantidade de vendas. Mas se você otimizar tudo que eu falei até aqui, você vai começar a vender aos poucos, você vai começar a vender gradativamente e isso vai se acumulando, vai virando um efeito bola de neve, até chegar um ponto que você vai estar vendendo com recorrência, você vai estar vendendo com frequência diariamente e aumentando cada vez mais as suas vendas e aumentando cada vez mais o seu faturamento. Então, esses são os 16 parâmetros que o Mercado Livre, né, que o algoritmo do Mercado Livre considera. Como eu falei, para cada parâmetro desse, você vai acumulando uma certa pontuação dentro do Mercado Livre. E quanto maior for a sua pontuação, somando todos os parâmetros, melhor posicionado você fica, mais relevância você tem, mais destaque você tem dentro do Mercado Livre. Quanto pior for a sua pontuação, quanto menos parâmetros desses estiverem otimizados, menos relevância você tem, menos pontuação no algoritmo e, consequentemente, menos destaque e, consequentemente, menos vendas também, beleza? Bom, se você quiser ainda mais nossa ajuda, como eu falei, a gente tem o nosso curso aqui, o Mapa do Mercado Livre, onde a gente mostra para você o passo a passo, na prática, como começar a vender no Mercado Livre do jeito certo, já na rota do sucesso, sem ser na base da tentativa e erro. O link para você conhecer o nosso curso está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como retribuição. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima!